Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui no deserto do Atacama, a aproximadamente 90 quilômetros da cidade de São Pedro do Atacama. Um pouquinho aqui na frente, nós temos um dos maiores campos de geysers do mundo, o famoso Geyser El Cacho. São cerca de 80 geysers ativos que chegam a uma altura de 6 metros, bem no período da manhã, e mantém uma média de 75 centímetros ao longo do dia. Mas por que, Vitor? Eu estou falando do lado do geyser e o vídeo está sendo feito aqui no deserto. O que aconteceu? Pois é, a gente até tentou fazer esse tipo de gravação nossa aqui, com microfone, montagem dos tripés. Entretanto, a gente não obteve a permissão da segurança do parque para poder realizar esse tipo de filmagem lá. Porque eles cobrariam uma taxa de 2.000 pesos por minuto. E como a gente é uma instituição sem fins lucrativos, a gente não tem esse tipo de orçamento, né? Mas a gente está gravando aqui num ambiente muito interessante, Percy. Não tem nada desconectado. A gente está num ambiente tipicamente vulcânico. Nós estamos em cima de rochas vulcânicas. Todos esses fragmentos rochosos aqui, ó, são fragmentos rochosos oriundos daquele vulcão ali. Como é que é o nome? Aquele ali é o Puripica. Na verdade, lá no fundo nós temos uma cadeia gigantesca. Inclusive, nós iremos também elaborar um vídeo no vulcão Lasca. Essa cadeia vulcânica cria um ambiente tectônico favorável à ocorrência dos geysers, porque não é todo ambiente tectônico que nós temos a presença deles. Quais são as condições necessárias para a ocorrência do geyser? A primeira é a necessidade de uma área tectonicamente ativa. Você tem que ter uma série de fraturas internas que possibilitam a ascensão do magma próximo à superfície e que esse magma sirva como fonte de calor. Além disso, nós temos também a presença obrigatória de uma fonte de água, uma fonte hídrica, por motivos óbvios. Ela pode ser ou oriunda da chuva ou então do degelo. Como nós estamos aqui em um deserto, que é o deserto mais árido do planeta Terra, e estamos a 4.100 metros de altura, evidentemente, a maior parcela daquela água dos campos El Táchio vem do degelo desses vulcões aqui, dessas cordilheiras montanhosas que estão nos cercando. Então, essa é a segunda exigência fundamental para que ocorra esse tipo de processo e esse tipo de formação dos geysers. Além disso, você tem que ter uma câmara interna que vai funcionar como um depósito para essa água. Então, a água ela tem que entrar, chegar até essas rochas mais aquecidas e nessa câmara interna ela se mantém. E tem um fato interessante, o que cria essa impermeabilização dessas câmaras internas onde a água fica armazenada? Pois é, isso é interessantíssimo, até para fugir do clichê básico, porque a gente fica falando, ressaltando basalto, 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 rocha vulcânica, basalto, rocha magmática extrusiva, basalto. Olha só, nós estamos em um ambiente vulcânico, só que olha a coloração desse fragmento aqui. O basalto é uma rocha de coloração muito escura. Tá? Nós estamos em um campo, tá? Possivelmente, por exemplo, de riolito, que é um outro fragmento também de uma rocha magmática extrusiva. O riolito, em função da presença muito grande de sílica, acaba consolidando as paredes dessas fissuras dos geysers. Quando a sílica é dissolvida pela água, os precipitados de sílica funcionam como uma espécie de engessamento dessas paredes das fissuras em que vão ter a ascensão dessa água. Então, esse detalhe geológico ele é fundamental, porque além da sílica formar a parede dessas fissuras e consolidar essas fissuras ao longo de uma escala de tempo geológica, ela também forma uma tampa, que é chamada assim tecnicamente também como constrição, um canal de constrição. E isso faz com que a pressão interna seja muito maior que a pressão atmosférica e permita a saída dessa água também. A presença de uma geologia favorável é fundamental, é por isso que os geysers são tão raros, pessoal. Nós temos campos de geysers espalhados no mundo em basicamente 5 países. Você tem nos Estados Unidos, na Rússia, aí você tem aqui no Chile, Islândia e Nova Zelândia. Então, essas condições são fundamentais para que ocorra a formação desses geysers. Bacana demais, Vitor. E aí você, nosso seguidor, deve estar perguntando,
Se tem geyser, água quente, como utilizá-lo? E um fato interessante que eu percebi aqui. Esse geyser é o Tátil e eles já tiveram a tentativa de utilizar o quê? A energia geotérmica, que vai ser produzida a partir do vapor. Você vai ver essa estrutura antiga. Eles tentaram implementar, mas não deu certo. Não deu certo por quê? Quando chegamos aqui de madrugada, logo na entrada do parque, nos cobraram 10 mil pesos cada um. Algo em torno de quantos reais? 10 pesos dá algo em torno de 17... Não, 10 pesos? É. 30 mil pesos, 170 reais. Isso, algo em torno de 170 reais. E nós fomos pesquisar, nós estudamos e descobrimos que a não implantação da usina geotérmica deve-se à resistência da população lá de Atacama, que ganha e muito com esse turismo. Não toda a população, evidentemente, mas os setores específicos. Tanto é que quando nós subimos o drone, vieram, falaram que tinha possibilidade de multa, que a gente teria que sair do parque. E ficou claro isso pra gente, que o geyser aqui só não foi aproveitado do ponto de vista da produção de energia geotérmica em função de interesses turísticos que, infelizmente, não beneficiam toda a população da região, que é o que a gente vê, uma discrepância social muito grande na vila de Atacama, não é isso? Tem muita gente aqui de São Pedro de Atacama ou alguns turistas que prolongam sua estada aqui nessa região que não tem a possibilidade de conhecer vários atrativos dessas áreas, pelo preço cobrado na entrada desses parques ou dessas reservas naturais. Então fica aí uma reflexão importante sobre a acessibilidade para esse tipo de parque. A gente precisa realmente garantir uma facilidade maior de acesso para que essa população possa conhecer essas belezas naturais e para que nós também, que somos produtores de conteúdo, possamos desenvolver o nosso trabalho e expandir e educar a nossa população. Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de reflexão aqui no Terra Negra, né, PC? É isso aí, Vitor. Disse tudo. Olá pessoal do Terra Negra, como vai? Tudo bem? Chegamos aqui na Bolívia, no departamento de Potosí, a aproximadamente 5.000 metros de altitude, em uma região de geysers. Venta muito, estamos aqui no verão, no entanto a temperatura é de aproximadamente 9 graus Celsius. O vento está aproximadamente a 30 km por hora. Faz frio? E venta muito. E a questão é, como que esta área pode ser aproveitada? Pode ser aproveitada para a produção de energia geotérmica. A temperatura nessas áreas de saída de gases é de aproximadamente 200 graus Celsius. Dessa forma, a água aqui dentro é parcialmente aproveitada em forma de vapor. E o vapor transportado em direção à usina geotérmica que vai abastecer uma população, ou melhor, a população que está nas redondezas dessa região. Nessa região nós temos uma população de aproximadamente 2.000 habitantes. A energia geotérmica é produzida em uma área bastante pequena, no entanto, é suficiente para abastecer essa população. Interessante que trata-se de uma fonte renovável e que não é poluente. No entanto, o cheiro aqui é insuportável, é um forte cheiro de enxofre proveniente dos gases oriundos desta região vulcânica.